Desde o começo dessa pandemia, eu venho pregando a união dos poderes e principalmente dos estados da federação com o presidente da República. Não é hora de briga política, é hora de você combater o bicho, é hora de você combater o coronavírus, né? É hora de você ajudar o brasileiro que está fechado em casa, é hora de você ter um consenso, e é o primeiro passo para o consenso que nós estamos vendo agora. Quando o Dória pegou o microfone e não entrou no ar, me deu um arrepio aqui, falei, acho que o Dória não vai falar. Não, se portou como estadista, falou aquilo que tinha que falar, de braços abertos aí ao projeto que vai ser sancionado pelo presidente da República, e ele disse que vai ser sancionado, entendeu? Foi a melhor coisa que eu ouvi até agora. Tomara que cumpra-se essa decisão, não só essa decisão, mas que tome-se esse rumo daqui para frente e que parem com essa brigaiada política até a gente salvar os brasileiros da pandemia, da patologia e da fome, não é? Que parem com essas brigas políticas até o brasileiro estar seguro. Depois que o brasileiro estiver seguro, vocês chamam aquele Dana White lá do MMA, faz um octógono e sai na porrada todo mundo. Um quebra a cara do outro. Mas até lá, uma coisa está acima de todos vocês, inclusive do próprio presidente da República, é a Constituição. Vocês respeitando a Constituição, que significa respeitar o povo, significa salvar o povo durante uma crise sanitária e econômica jamais vista nesse país, que saiu da pior crise econômica da sua história no ano passado. Essa foi a melhor reunião curta e grossa que eu ouvi nos últimos tempos. Quando o Dória, o Bolsonaro foi tranquilo ao anunciar o Dória, e o Dória foi mais tranquilo ainda, o que não é comum em nenhum dos dois, em vir com uma mensagem conciliadora e uma bandeira de paz. Então, eu espero que daqui para frente o Brasil seja isso. Se o Brasil for isso de verdade, porque o presidente do Senado, ele deve ser presidente do Senado de outro país, porque quando ele disse que até agora está tudo em harmonia, harmonia é uma ova, tá? Um poder brigando com o outro, o presidente brigando com o Supremo brigando com o presidente, vereadores brigando com o presidente brigando com governadores. Não está acontecendo nada disso. Isso não é verdade. Agora, a partir dessa reunião pode ser verdade. Não é muito mais fácil? O Dória falou uma palavra que sábia e que é natural ali. Ninguém ganha numa guerra, velho. Mesmo o vencedor da guerra perde. Na Primeira Guerra Mundial, os aliados ganharam da Alemanha. Acuaram a Alemanha, deixaram a Alemanha passando fome, humilharam a Alemanha depois da grande vitória. Não é? A Alemanha se rearmou e surgiu a Segunda Guerra. Vamos dizer, a segunda onda de violência. Ninguém ganha ganhando de ninguém numa guerra. Numa guerra só se perde. Se perdem vidas, se perdem valores, se perdem uma série de detalhes, mas também numa guerra, a única coisa que você não pode perder é a frase de um tirano, de um ditador para muitos, mas para os franceses um herói do Napoleão, que é melhor você perder uma batalha com honra do que vencer sem ela. Então, vamos cuidar do povo brasileiro, esquecer as diferenças políticas, que certamente há e haverão. Isso faz parte, inclusive, do processo democrático. E quem sabe, né, a partir de reuniões como essas, o povo brasileiro passa a ter uma defesa melhor, passa a ser defendido no campo da ciência, da medicina, e passa a ser defendido contra o vírus da fome que existe nesse país. Não é de hoje, há muito tempo que existe o vírus da fome. Que Deus salve o Brasil. E parece, se isso for cumprido, que nós estamos caminhando pela primeira vez para o mesmo lado. É difícil que isso aconteça? Eu não sei. Eu acho que esses caras perceberam que eles estavam se sobressaindo à nação brasileira, ao povo brasileiro, às mortes, às lamentações, à fome, a tudo isso. E agora eles perceberam
que realmente o principal dessa crise é o povo brasileiro. Essa reunião me deixou assim, é o primeiro dia de paz que eu tenho nessa pandemia, acho que é hoje. É uma hora histórica essa. Essa é uma hora histórica. Graças a Deus a gente resolveu transmitir e na íntegra, sem ir e voltar, na íntegra essa reunião, porque ela foi extremamente conciliadora e positiva. Eu gostei. Acho que começa-se a tomar um caminho que é o caminho que devia ter sido tomado desde o começo. Ou eu estou errado, Agostinho Teixeira? Não, é isso mesmo, surpreendente, positivamente surpreendente essa reunião. Se alguém estivesse chegando de Marte agora e visse essa reunião, ia acreditar que de fato está tudo funcionando em harmonia, como tem que ser numa situação normal, que dirá numa situação de pandemia, né? Os governadores ao lado do presidente, sugestões são feitas, o governador propõe mudanças aqui e acolá, o presidente diz que vai estudar, vai sancionar, com veto, enfim, tudo como manda a cartilha da democracia, os poderes se respeitando, realmente surpreendente. E me chamou a atenção, Datena, tivemos a fala do governador Reinaldo Zambuja e Renato Casagrande, os dois que foram porta-voz, né, dos governadores, e não é por acaso, me parece, Datena, a maioria não falou, a maioria dos governadores. Não deve ser por acaso que quem teve a palavra foi o governador. Pro Dória, isso, claro. Não é por acaso, que a gente sabe que ali é que a bola é dividida. Mas hoje não, hoje não. Hoje foi um discurso completamente diferente, harmonioso, propondo olhar para frente. Olha, de fato, dá para sair daqui bem mais animado com as medidas que devem ser tomadas, já prometidas pelo presidente, e mais do que isso, né? Uma harmonia na questão da saúde pública, que é o que nos preocupa nesse momento, né, Datena? Para o povo e pelo povo, acima de tudo e principalmente numa pandemia, né? Para o povo e pelo povo. Os heróis são esses caras que estão esperando o auxílio emergencial. Os heróis são aqueles que estão com a geladeira vazia. Os heróis são aqueles que estão chorando os seus mortos. Os heróis são aqueles que estão arriscando as suas vidas, saindo para pegar um pedaço de pão ou um pedaço de carne para levar para os filhos famintos. Os heróis não são os eleitos pelo povo. Os heróis, eles significam uma palavra só. Os heróis se resumem no povo. Esses é que são os heróis. O único objetivo de todos esses caras eleitos, do goleiro ao ponta esquerda, né, do vereador ao presidente da República, o único objetivo é salvar o povo brasileiro. Colocar as vaidades de lado, as diferenças ideológicas e políticas de lado e salvar o povo brasileiro. É isso que a gente pensa que tem que acontecer. Mas não é isso que a gente está falando desde o começo desse negócio? Acho que é mais ou menos isso que nós estamos falando desde o começo. Desde o começo, quando eu digo assim, Xará, eu não tenho lado, eu sou pela Constituição, sou pelo povo brasileiro. Foi mais ou menos o que os caras fizeram agora aí. Custava ter feito isso antes, lá atrás. Teria economizado vidas, teria um projeto de defesa para o país, entendeu? Muito mais forte do que nós estamos apresentando. Teria saído um consenso lá atrás e com isso o povo brasileiro não estaria sofrendo tanto e nem teria perdido tantas vidas. Mas antes tarde do que nunca. Agora interessante. É o que minha velha avó já dizia. Sabe as palavras. Agora interessante e curioso saber quem costurou tudo isso, porque de ontem para hoje a impressão é que tudo mudou. Foi Deus. Acho que sim. Foi Deus quem costurou. Bom, o deputado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai falar com a gente, né? Talvez ele tenha. Precisa ver se vai falar mesmo, porque às vezes fala que vai falar e não fala, mas o Rodrigo Maia é o cara mais conciliador que existe. E eu achei que o Dória ia sair na porrada com o Bolsonaro, principalmente antes da entrevista. Mas a palavra do governador de São Paulo foi de um estadista. A palavra do governador de São Paulo, o que velho, tem que ser reconhecido. Num momento como esse, essa frase usada, apesar de ser uma frase que a gente conhece, é verdadeira. Ninguém ganha numa guerra. E foi a primeira vez durante essa pandemia que me deu uma sensação de esperança e de uma paz
O Dória está ouvindo aí, Estou ouvindo sim, Garrafa? Datena. Olha, parabéns pela sua posição, parabéns pela sua colocação curta, grossa, mas que dá ao povo brasileiro uma tranquilidade tão grande, não é? Primeiro que o senhor presidente não foi agressivo como foi da outra vez quando o anunciou. O senhor respondeu da mesma forma como um verdadeiro estadista. É isso só o que o povo espera e pensa de vocês. Pela primeira vez eu estou sentindo alguma palavra de esperança e vendo a luz no fim do túnel. E realmente, quando a crítica é necessária, ela é feita, mas o senhor está de parabéns pela sua posição rápida, curta e grossa nesta participação aí. Fico feliz e emocionado em ouvir uma reunião como essa. Obrigado, Datena. Obrigado por esse sentimento que você expressa e colocou, mesmo antes do encerramento da reunião, acompanhando com os seus ouvintes e com a enorme audiência que você tem. Eu repito, esse é um momento de paz, de entendimento, de união. Nós temos que salvar os brasileiros diante de uma pandemia gravíssima como essa, e eu quis sinalizar exatamente isso em nome do povo aqui de São Paulo, mas você sentiu também claramente que é o sentimento de todos os governadores. Todos abriram mão de intervir, poderiam ter falado, todos eles, aliás, era a previsão original, e todos concordaram, e ontem fizemos uma longa reunião entre todos os governadores, fizemos a sugestão para que o governador Azambuja pudesse ser o porta-voz dos governadores, que o entendimento pudesse ser ratificado por um segundo governador, o governador Renato Casagrande, experiente, ex-congressista, um homem com uma vida pregressa na política, assim como o governador Azambuja, de quase 3 décadas, e concluída com a nossa intervenção com essa bandeira da paz, do entendimento, da harmonia, para salvarmos vidas, Datena. Essa é a prioridade. Aliás, eu tenho dito isso várias e várias vezes. E fiquei feliz com o resultado da reunião, que percebi também o sentimento do Congresso Nacional, expresso pelo senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso, expresso também com muita clareza pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Foi sereno, foi objetivo e foi contributivo na introdução e na conclusão da reunião. O Brasil, neste momento, eu acredito, Datena, está em paz para tratar da pandemia, superar essa fase difícil, ajudar os brasileiros, principalmente os mais humildes, os mais pobres. Fim. Você esperava que eu fosse fazer um monte de perguntas, não vou fazer. Só estou te cumprimentando Obrigado, por essa Datena. atitude de um verdadeiro estadista, de um político de primeira grandeza, que tem, acima de tudo, a consciência de que o povo brasileiro está acima de todos nós. Parabéns pela sua atitude e só isso, não vou perguntar mais nada. Obrigado, tá bom? Datena. E à tarde, se você quiser, evidentemente, sob sua orientação e seu desejo, podemos fazer uma participação no seu programa à tarde na TV Bandeirantes, se você assim desejar. Eu desejo, claro que desejo, e vou parabenizá-lo também mais uma vez, porque achei a atitude fantástica. Não esperava realmente essa atitude, estava preocupado, mas foi uma atitude magnífica de realmente quem pensa pelo povo brasileiro, quem pensa pelo Brasil. Parabéns, senhor governador. Obrigado, Datena. Obrigado a você, a sua equipe, também aos nossos ouvintes. Estaremos juntos mais tarde na TV Bandeirantes no seu programa. Grande abraço, Datena. Braço grande.